Pessoal, boa tarde a todos, quase boa noite já, né? Nós estamos aqui para mais um bate-papo, para mais uma maratona da nossa live. Nós estamos aí numa semana de maratona, falando com vários profissionais aí do setor, né? Mostrando para vocês aí como está sendo essa pandemia para diversos setores, né? Então, hoje nós vamos estar aqui conversando com o Alexandre, com o Alê, né? Que vai estar aí conversando, mostrando um pouquinho para vocês aí como a pandemia está batendo na porta das pessoas. A gente vai conhecer um pouquinho mais desse mercado do transporte executivo, né? Já já nós vamos chamar ele aqui. E também não esqueçam, amanhã nós vamos estar aqui também às 18 horas com o Jaime, né? Que ele é o repórter lá do Pé na Estrada, programa que passa no SBT. Na terça-feira a gente está com a Paula Tocco também, a repórter também do Pé na Estrada. A gente vai estar com uma série de bate-papos aí, bem bacana aí, que você pode, aí, em tempo de pandemia, aproveitar para ganhar conhecimento aqui com a gente, ok? Vamos chamar nosso convidado aí? Vamos lá, vamos aprovar ele aqui. Nosso convidado. Vamos lá, vamos aguardar. Moisés também está entrando com a gente aqui. Fala, parceiro, fala, Moisés. Ô, grande Alexandre, seja bem-vindo à nossa live, Alexandre. Boa noite, Carlão. Como é que você tá? Tudo bem? E tranquilo, graças a Deus. Primeiro é um prazer aí falar com você aí. Não, o prazer é meu. Obrigado Cara pelo que tem uma convite. admiração muito grande aí Obrigado. pelo trabalho que Recíproca você é desenvolve aí. verdadeira. Seja bem-vindo aí ao grupo. Obrigado por ter aceitado o convite aí para falar um pouquinho com a gente aqui. Bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho, Alexandre, quem é o Alê, né? O que faz o Alê? Tá bom. Fala um Vou, pouquinho pro pessoal aí. vou falar um pouquinho mais focado na minha trajetória profissional, então. Isso. Comecei no transporte em 92, praticamente, com locação de veículos, e acabei fazendo minha carreira praticamente na Via Landauto. Foram 14 anos lá, né, onde eu tive a oportunidade de conhecer e aprender muita coisa no mercado. Saí de lá como diretor de vendas e marketing, responsável por departamento internacional, por toda a parte de vendas e marketing, uma parte da operação de eventos, enfim, unidades, né, hotéis, lojas, filiais, Brasil afora. E no momento em que a cultura da empresa já não condizia um pouco com a minha, então, acabei resolvendo sair e abrir a Shift em julho de 2011, né? Sou formado em marketing, estou terminando agora a gestão financeira, sou atualmente do conselho diretor da Alagev, que é a Associação Latino-Americana de Viagens e Eventos Corporativos, né? Maior associação do mercado de eventos corporativos da América Latina. Sou diretor também do Conselho Fiscal da Ablovex, né, que é a Associação das Locadoras de Veículos Executivos, e estou assumindo agora também a diretoria da Anfev, diretoria administrativa financeira da Anfev, que é uma associação que está vindo agora para o mercado, com foco, é uma associação nacional de fornecedores de eventos, né? E aí a gente também tem estendido o convite para muitas empresas de transporte para dentro dessa associação também, né? Que mais posso dizer? Bom, na Shift hoje eu sou responsável pela parte de back-office, área financeira, administrativa, RH. Acabo dando um pouquinho de pitaco na parte de marketing, apesar de ter o meu sócio que cuida mais da parte de vendas, mas a parte de comunicação ainda fica um pouco sob o meu cabide. Cuido da parte de frota e internacional também. Apesar de ter uma equipe me dando um suporte bom nesse sentido, né? Então, fico mais na estratégia mesmo. Enfim, esse é um pouquinho da minha trajetória profissional do que eu faço hoje na Shift. Bem bacana ali. Você aí com essa bagagem toda que você tem aí, como que está sendo, como que você está vendo aí essa pandemia que a gente está enfrentando aí no nosso país, né? Você que está aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo você está fora do país aí, lidando com empresários, donos também de outras locadoras fora do país. Você esteve recentemente fora do país aí também. O que você tira de base aí, Ale?
você pode tirar de base o que nós estamos passando aqui agora? Carlão, a questão é que é tudo incerto. Ninguém tem uma certeza para onde vai, em quanto tempo vai. É tudo incerto. Não tem ninguém efetivamente que possa afirmar que a pandemia vai acabar tal dia, tal hora, ou isso, aquilo. O que a gente vê e a gente toma de ação é baseado em cima de notícias, informações de mercado, né? Eu recentemente participei de um grupo de empresários, de um painel aí, um debate com 45 empresários, empresários grandes, não de mercado de transporte, mas de outras áreas. E, e aí, durante esse bate-papo, tinha algumas enquetes, né? Algumas perguntas que direcionavam mais ou menos qual era a ideia de todo mundo. E no final das contas, eles apresentam os gráficos com relação às perguntas e todo mundo, ou a maioria, seguia na mesma linha de raciocínio. Então, eu acho que a gente está mais ou menos no caminho certo. Então, o que a gente pode dizer hoje com certeza? Não temos uma vacina, certo? Essa vacina, como qualquer outra vacina, demora de 1 ano e meio, 2 anos para ser testada e aprovada e produzida em massa, né? Ainda mais que é uma pandemia mundial. A gente nunca viveu Verdade. isso. A gente teve outras pandemias mais locais, tal. Então é muito mais fácil de reverter, de produzir em massa para um país, para dois países ou para um continente, mas para o mundo inteiro já complica, né? Então, o que eu ouvi até de dois médicos é que eles estão acelerando a vacina e que essa vacina pode ser que ao invés de 1 ano e meio, 2, ela saia em 1 ano e 3 meses, 1 ano, na melhor das hipóteses. E ontem eu ouvi de um outro médico que o que está acontecendo é que já tem dois laboratórios americanos que já. Desculpa, voltou? Voltou Voltou, sim. tá. É que tocou o telefone. Que já está em fase de teste em pessoas e que deve ser aprovada a vacina, e enquanto isso eles já estão produzindo. Ou seja, já estão produzindo, e se não der certo, joga a produção fora. Mas se der certo, é um golaço, né? Eles já estão com uma Verdade. produção muito avançada e com isso pode ser que antecipe mais uns 3 meses. Então, assim, o que a gente pode imaginar? Que na melhor das hipóteses, desculpa, não sei como que eu faço para desligar o povo aqui, Tem viu? problema. Ah, Tem problema. ah, a pandemia começou praticamente em novembro do ano passado na China, mas começou a ser divulgada em janeiro e tal. Vamos supor que de lá para cá começaram a falar de vacina. Então, nós estamos pensando em julho de 22, desculpa, de 21, certo? Para ter uma vacina na Certo. melhor das hipóteses. Com relação a todas as pesquisas e uma série de laboratórios trabalhando em cima disso e equipes de pesquisa, vamos pensar que em março teríamos, na melhor das hipóteses, uma vacina. E considerando que o pessoal está trabalhando já em antecipar a produção, vamos pensar, final do ano, talvez no final desse ano a gente tenha uma vacina, tá? E isso daria certeza para a gente voltar a trabalhar, né? Uma vacina vai permitir que todo mundo possa se reunir presencialmente, em grandes grupos, né? Enquanto isso, a gente fica refém de um tratamento eficaz. Hoje nós temos a cloroquina, tem agora o Remdesivir, que parece que é um pouco mais eficaz que a cloroquina, mas ainda assim diminui 3 dias de internação para casos mais graves, não é aplicado para todo mundo. Então a gente não tem um tratamento eficaz. Se a gente tem um tratamento, a gente vai para a rua tranquilo, que se pegar, toma um remédio e no dia seguinte está pronto. Igual H1N1, por exemplo, né, que você tem lá o Tamiflu, você pega, você toma 3, 4 dias de comprimido e está novo. Aí é tranquilo, mas a gente não tem Verdade. um tratamento, né? E não tem um preventivo que seja a vacina. Então, enquanto isso não Verdade. acontece, o que a gente imagina? Que não vai ter grandes aglomerações, ou seja, não tem evento, né? Estou falando de evento porque o nosso foco hoje na Shift é evento, né? A gente trabalha mais o fretamento eventual. Então, falando de fretamento eventual, a gente não considera que vai ter grandes aglomerações antes do final do ano. O que acontece aí? Teve um estudo que saiu da Universidade de Singapura que diz que a curva começa a ser achatada em julho no Brasil, né? Ele faz um estudo de todos os países aí que estão com casos mais graves e o Brasil está lá entre esse estudo e diz que a partir de julho a gente vai estar com 30% da curva, ou seja, já é uma situação completamente distinta, bem melhor. Em agosto cai para índices de menos de 10%.
Então, com isso, a gente imagina que agosto vai começar a retomar o mercado, mas vai ser o mercado mais corporativo, não de eventos, né? O mercado de lazer, religioso, esses tem grandes aglomerações, shows, tal, não vai acontecer, assim como os grandes eventos também não devem acontecer. Então, a gente Verdade. imagina que vai ter o corporativo, aquele que precisa trabalhar, que precisa viajar para outra filial, que então vai ter um movimento, eu imagino Mas que não é evento, né? baixo, não evento. Então a gente vai É, ter um movimento mais fraco até o final do ano. E aí, talvez ano que vem retome. Essa é a minha expectativa. É assim, estou dando a minha opinião pessoal, tá? Não tem estudo, não tem certeza, não tem absolutamente nada, mas em cima de entendi, fatos que eu tenho acompanhado, entendeu? entendi. Alexandre, eu recebi bastante perguntas aqui, mas dentre todas aí, a 90% a mesma pergunta. Certo. Que eu perguntasse para você aí, quais são as expectativas aí que a Shift, que o Alexandre tem aí para o mercado executivo, né? Tanto para os profissionais aí, para os motoristas, para aquele pessoal que trabalha dentro do escritório, para todo mundo, né? Essa é a pergunta que mais fizeram para mim. Todo mundo quer ouvir aí alguma palavra que conforte aí, ou não, né? A gente não sabe, é o que você estava falando agora. Mas quais são as expectativas que você tem? O que você está se baseando aí para o futuro agora? Não sei se dá para ter alguma coisa, né? Então, difícil, né? Eu acho que cada um trabalha em cima do tipo de informação ou necessidade da tua empresa, né? Eu vou dizer como Shift. A gente tinha um planejamento de crescimento, de investimento de frota pesada, tanto é que nós fizemos alguns investimentos no mês de janeiro e março. Chegaram alguns sedãs, chegaram algumas vans, algumas não, estamos falando só de van foram 12 vans novas, né? Então, agora hoje chegou um micro, já estava programado. Então, os nossos investimentos planejados do ano passado já estão acontecendo. Não tive como cancelar também, porque algumas coisas estão encaixadas e a gente imagina que de alguma hora vai voltar. Né? Óbvio que isso atrapalha um pouco o fluxo de caixa, a gente tem que acabar bancando uma série de coisas na frente sem ter o movimento, mas a gente se preparou para isso. Né? A gente se readequou à realidade, a gente fez alguns cortes, evidentemente, reduziu alguns custos, e a gente, como uma empresa bem estruturada financeiramente, a gente está honrando com os compromissos pontualmente. É, a ideia é que a gente suporte isso pelo menos até o final do ano, né? Agora, o que dizer para o mercado? Assim, eu imagino que serão tempos difíceis. Não vai ser um ano muito fácil. Não deve voltar uma demanda represada que todo mundo estava imaginando. Ah, vai parar, mas quando voltar, volta tudo acumulado. Não vai acontecer isso, na minha opinião. Então, eu diria que temos aí meses difíceis. Mas eu acho que dá para encarar. E que deve, assim, como a gente sabe, empresa pequena, média no Brasil, em média, né, segundo estudos, tem 27 dias de caixa. Então, a gente já sabe que tem muita empresa com dificuldade financeira, inadimplente, deixando de pagar funcionário, deixando de pagar banco. Então, eu imagino que até o final do ano vão ter algumas empresas que vão deixar o mercado. Já está acontecendo, já tem algumas empresas, inclusive grandes por estratégia, não por falta de dinheiro, mas por estratégia mesmo, abrindo mão de estar no mercado eventual, né? Já aconteceu com duas. Não vou citar nomes até por uma questão de respeito, mas duas empresas que, uma grande, inclusive, que decidiu não estar no mercado eventual, pelo menos para esse ano, né? Por questões óbvias, financeiras. Ninguém quer jogar dinheiro fora. Por mais que você tenha dinheiro, você não quer rasgar dinheiro, né? Uma coisa é Verdade, você ter e querer rasgar, e outra coisa é você não ter. Então, eu acho que algumas empresas devem sair do mercado até o final do ano, infelizmente. verdade. Lê, vamos falar um pouquinho de coisa alegre aqui, né? Tá? Vamos esquecer um pouquinho disso daí que a gente já está vivendo. Lê, eu tenho duas perguntas para você aqui. Uma me mandaram te perguntar É, sobre o layout da Shift. Hoje a gente vê os carros da Shift aí na rua, chamativo, certo. né? Eu até coloquei um vídeo aí para quem acompanha os canais da gente aí. Eu coloquei um vídeo de um ônibus de vocês saindo do Tietê. Realmente o ônibus chama muita atenção. Eu tive oportunidade já de entrar dentro, ver a sofisticação que é os carros da Shift. O layout da Shift, ele chama muita atenção aí. Como foi criado esse layout? Da onde veio a ideia?
E da onde veio a Olha, ideia do nome Shift? então, nós tínhamos, quando a gente resolveu abrir a Shift, a gente chamou duas agências para criar o nome. Foram mais de 300 nomes apresentados por duas agências. Uma delas é que cuida de toda a comunicação da gente hoje. E, meu, nomes fantásticos, assim. Tinham nomes interessantes, mas que já tinham um registro de domínio, de marca, INPI. Então, a gente foi funilando, funilando, funilando. Depois de um mês de pesquisas, a gente chegou à conclusão de que não estava com o nome pronto. E aí veio uma ideia, conversando com o meu sócio, e a gente falou, poxa vida, né? Shift, né? É um nome pequeno, apesar de ser em inglês, fácil pronúncia, todo mundo entende, e ele remetia a algumas situações para a gente, né? A Shift, ela quer dizer elevação, ela quer dizer mudança, pode ser troca de turno, como uma empresa que trabalha 24 horas, troca de marcha, que tem a ver com o nosso negócio. Então, a gente falou, pô, Shift tá aí, é um nome curto, fácil de decorar, é, prático, forte e remete ao nosso momento, que era trazer um serviço elevado, mudar o mercado, trazer uma nova concepção de trabalho. Então, por isso o Shift. Aí, vindo nesse sentido de trazer um serviço diferenciado, de qualidade, a gente estudando a maioria das empresas de Lenovo Service nos Estados Unidos, a gente chegou à conclusão de que a comunicação dessas empresas era muito sóbria. Tanto é que você entra na maioria dos sites, os sites são mais puxados para o preto e branco, tal, então a gente não inventou nada. Na verdade, a gente trouxe uma tendência que é muito usada nos Estados Unidos, tanto é que se você entrar no nosso site, você vê que as fotos não são tão coloridas, elas são mais puxadas para o preto e branco. E aí a gente falou, vamos trabalhar com os carros pretos, que foi no início até uma questão bem difícil de definir, porque dá muito mais trabalho, parece muito mais, tem que dar manutenção o tempo todo, pintura, retoque, polimento. Mas a gente definiu para fazer dessa forma, um carro executivo, mesmo um ônibus, que hoje você pega as empresas de ônibus, elas fazem de uma forma mais carnavalesca, para chamar bem a atenção, e a gente conseguiu fazer justamente o oposto e chamar mais atenção ainda. Um carro executivo, preto, com logo pequeno, umas setas que davam um pouco de movimento, né? Inclusive nós estamos mudando agora para... Desculpa, Ah, tocou de novo. A nova sem comunicação problema. das vans que chegaram, vocês vão ver, até dar um spoiler aqui, essas vans elas são pretas e a comunicação delas vai ser em dourado. As setas mudaram um pouquinho, o layout das setas elas vão ser em dourado. Então elas vão refletir à noite, durante o dia, vai dar um ar mais executivo do que o amarelo que a gente usava atualmente. E essa deve ser a nova tendência, aí, completando ano que vem os 10 anos de Shift, que a gente deve mudar a comunicação toda. Então esse é uma entradinha para a mudança da comunicação de todos os carros aí já para o ano que vem. Então, é isso. O Shift foi bem É, pensado. é, é uma identidade visual que é muito chamativa, né, Léo? Você falou, por mais que você falou que é simples, mas ela combinou bem com o estilo do carro, com a cor do carro. E hoje, você olha para um ônibus na rua, é fácil identificar. Tanto é que você vê o pessoal escrevendo aqui, ó, tem um rapaz falando que é do Rio Grande do Norte e já teve a oportunidade de ver os carros da Chip. Você tem ideia, Que né? Então, legal. Bacana. E fora a busologia, né? Tem uns busólogos aí que Busologia tem gostam pra várias caramba. fotos, né? Eles são Vocês têm fantásticos. foto de qualquer lugar. É E verdade. bacana, olha, a gente que acompanha um pouquinho mais aí o trabalho no mercado aí, Uhum. você investiu aí nas frotas elétricas, né, cara? Não sei, sem citar nomes aí para um determinado cliente seu, Uhum. você investiu aí nos carros elétricos. Como é que foi isso, cara? Porque você foi o primeiro aqui, né, a fazer isso daí, né? A gente tem dois segmentos quando a gente fala de elétrico, né? Você tem ônibus e tem micro-ônibus, né? E ônibus, a maioria deles estão trabalhando no urbano, né? A gente entrou com a frota de micro-ônibus, hoje é considerada a maior frota de micro-ônibus do Brasil, por menor que seja, né? A gente foi pioneiro nisso, sofreu um pouquinho, porque é tudo muito diferente, ninguém pode botar a mão no carro, tem uma descarga elétrica de 600 volts, então é complicado, é só engenheiro que mexe no carro, vou instalar um rádio, o engenheiro que tem que mexer no carro, tem que chamar o engenheiro da BYD para vir, mexer e tal, mas foi uma experiência legal, é uma linha que agora está parada, né, por conta da pandemia, mas uma experiência muito bacana. A gente fez um serviço totalmente diferente do que o mercado oferecia, acho que por isso a gente acabou levando esse contrato.
A gente acabou fazendo um serviço de transporte, um commodity, porque carro todo mundo pode comprar e colocar lá, né? Só que um pouco diferenciado. Então, o cliente nos exigiu um tipo de motorista diferente, mais informal, com um uniforme diferente, mulheres. Eu tenho 4 mulheres na turma dos motoristas, tenho 4 mulheres Que dessa linha. bacana, hein, gente? Olha, bacana, É, hein? Investimento em frota feminina, isso é muito importante. exatamente. Pediram que a gente colocasse em tablets nesses carros com um sistema que diria a posição dos carros dentro do trajeto, que é uma linha interna, né, dentro de uma empresa. Então, eles sabem onde cada ônibus que está rodando naquele momento está, então eles seguram de forma a não chegar um perto do outro, né? Eles vão parando de ponto em ponto. Agora nós estamos trabalhando a parte de comunicação sonora e visual, né? Sonora pensando no deficiente visual. Então, quando o carro está chegando no ponto, o microfone avisa, né? E para quem está dentro do carro tem uma tela que avisa a próxima parada, em quanto tempo, anuncia, visualiza, e também tem uma área de propaganda dentro do veículo. Além disso, a gente fez uma API, integrou o nosso sistema de rastreamento com o cliente, para que eles possam analisar quantos quilômetros roda por dia, tal, para detalhar todo tipo de relatório. Ah, mas quantos quilômetros roda por dia? Tem hora extra, tem tudo online, isso eles mesmos conseguem visualizar. Inclusive, eles estão integrando isso com o aplicativo deles, né? Que cada passageiro que está lá dentro do complexo consegue ver no app qual que é o próximo carro que está chegando, em quanto tempo. Então, isso tudo porque a gente conseguiu fazer essa integração, né? Então, é o que eu falei, não é um serviço básico, né, de carro e motorista, um commodity. A gente realmente fez um serviço bem diferenciado na venda dessa linha, um projeto inovador, que deu muito certo. Inclusive, estamos incrementando, né? Chegou mais um micro para essa linha hoje, que deve começar essa semana, inclusive, já lá. É muito bacana. Eu tive a oportunidade de ver, né? Eu acabei indo, né, nessa empresa aí e acabei vendo o trabalho e até mesmo por conhecer você, o pessoal aí. Fiquei parado no ponto. A gente que trabalha com comunicação, que grava vídeos. Eu falei, bom, eu tenho que ver para falar, né? Aí eu fiquei lá no ponto lá e não entrei para fazer o transporte, porque eu não sou funcionário, mas eu entrei para dar uma olhada, né? E realmente você entra, é como se você. Eu nunca saí fora do país, mas é como se você tivesse aí entrando num carro, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A integração da comunicação, o futuro da mobilidade, né, o Alexandre? E a gente vê, e a gente fica alegre porque a gente vê as empresas começando a ter essa visão de futuro sem perder aquela famosa peça que é o motorista. Muitas pessoas falam, pô, mas com os carros elétricos aí, vai perder os motoristas porque vai querer muito treinamento, etc e tal. E não aconteceu isso, né, Ale? Não, muito Quer pelo ver aí que você... contrário. A fábrica mesmo concedeu um treinamento de um dia lá em Campinas. A gente levou toda a equipe para lá, eles aprenderam tudo sobre o veículo. É um veículo diferente, tocar diferente. Eu acho, ao meu ver, mais fácil do que uma combustão. É um carro muito mais simples de dirigir, mas tem alguns cuidados por ser elétrico, por não ter câmbio, né? Na questão de frenagem diferente, e tal. Mas é um carro muito mais simples de dirigir, ao meu ver. E o pessoal foi lá, fez o curso, conheceu a fábrica, entendeu como funciona e foi fantástico. E hoje a gente tem uma pessoa na nossa frota que é o multiplicador desses treinamentos, né, para quem chega novo. Olha que bacana. Aproveitando que você está entrando nesse assunto aí, é o próximo assunto que a gente entrar. Vamos falar sobre treinamento, né, Ale? A gente sabe aí que tem uma série de dificuldades. E quando a gente fala levar treinamento numa empresa, a gente aí esbarra com muita dificuldade, né? Quais são as dificuldades? Por exemplo, muitas vezes a empresa não quer parar, né? Tá vindo ali naquele vácuo todo, né? E a gente sabe que às vezes para você parar ali no teu caso, por exemplo, uma linha, para você parar um atendimento ali para receber um treinamento, requer aí um planejamento, né? Uma substituição, etc e tal. Como que você vê o treinamento dentro da tua empresa? Olha, tem duas coisas que a gente não abre mão, independente de como tiver o movimento. Festa final de ano dos motoristas, tem um almoço deles lá que todo ano acontece e a gente para todo mundo, ninguém trabalha. Eu coloco os carros terceiros no lugar e a gente para a frota inteira e todo mundo participa e treinamento, né? Confesso que a gente tem feito menos treinamentos do que a gente gostaria,
Estava vindo um 2019 bom, muito corrido, mas sempre que pode a gente para e oferece treinamento, não só para motoristas, mas para a empresa inteira. Agora, nesse momento de quarentena mesmo, a gente acabou criando as oficinas de trabalho, né? Online. Então, a gente tem aí 40 e poucas pessoas todos os dias, há 2 semanas, participando dos treinamentos. E até te chamei hoje de manhã por isso, porque agora a gente quer fazer uma Eu oficina vi. online para motoristas. E aí estou contando com a tua ajuda para me ajudar nesse projeto aí, Com toda tá? certeza, estamos aí. Então, o treinamento é primordial para manter qualidade, para realmente dar um nível bacana de serviço. Ah, bacana. É gostoso, né, Alexandre? É que a gente vem falando aí. É gostoso quando você ouve da boca de dirigentes da empresa falando, né, da importância do treinamento, da importância aí de ter um funcionário alinhado, né, com o que a empresa pensa, né? Sim. Em cima disso daí, Ale, como que você vê aí, por exemplo, a contratação de motorista sem experiência, né? Que é o famoso, isso aí é assunto que rende em tudo quanto é rede social. Porque muitas pessoas falam, poxa, acabei de me formar, né, motorista, mas não tenho chance naquela empresa porque a empresa não quer treinar. Como que você vê isso, Ale? Olha, de forma bem natural. Vou dar um exemplo prático. Em 2014, com a demanda de Copa e depois 2016 com a Olimpíada, faltou mão de obra. E aí muitas pessoas tiveram oportunidade. A Shift, ela tem até, inclusive, ela é reconhecida no mercado por formar profissionais. Então, a gente, tanto na parte de atendimento, na parte de back-office, quanto motoristas, tem muito motoristas que são formados lá dentro. Pessoas que, eu tenho AD, eu tenho curso de passageiro, mas nunca trabalhei, só com carro executivo. Então, começa na van, leva jeito, vai para o micro, leva jeito, vai para o ônibus, a gente treina, a gente acompanha, capacita. Eu acho que tem que ter oportunidade. Alguém começou em algum momento, não é? Não dá para querer só contratar gente com muita experiência. E, lamentavelmente, também, às vezes você pega pessoas com experiência, mas com muitos vícios também. Entendeu? Às vezes vale a pena você formar um novo profissional. Bacana. Até é legal você falar disso, Alexandre, porque a gente vive falando aí que muitas vezes aí tem muitos empresários que preferem aquele motorista que no mercado interno a gente chama de motorista virgem, né? Que é aquele motorista novo, sem vícios, porque é mais fácil de moldar aí com a cara da empresa, né? Em cima disso daí, Ale, como que você trabalha, por exemplo, com a Shift aí? Que são carros aí de alta tecnologia, tecnologia embarcada nem se fala, né? Você deu um exemplo aí, por exemplo, das unidades dos seus carros aí elétricos, que requer aí um treinamento correto, né? Para você não ter aí, até manutenção corretiva, né? Como é que você vê essa tecnologia embarcada que você usa hoje nos seus veículos com os motoristas e com os passageiros também? A nível de treinamento com os motoristas e como que os passageiros, aí, os clientes da Shift recebem essas novidades que você oferece nos seus carros. Foi como eu te falei, né? No caso dos elétricos, a gente fez até uma integração de sistema com o cliente para que os próprios funcionários consigam ter acesso a onde está o veículo, quanto tempo demora para chegar, etc e tal, né? Então, a gente está sempre disponibilizando ao cliente toda a tecnologia. Por exemplo, se você entrar no site da Shift hoje, tem um portal do cliente. Se você é cliente, comprou um serviço com a Shift, você entra com o teu login e senha lá, você consegue acompanhar o teu carro, reserva. Quem vai dirigir para mim amanhã? Qual a placa do carro? Qual o nome do motorista? Telefone do motorista? Qual o modelo do carro, né? E Bacana. lá, inclusive, você consegue acompanhar em tempo real. Vamos supor que eu sou sei lá, um executivo e alguém da minha empresa, secretária ou agência, contratou e tem que acompanhar isso de alguma forma, né? Então ele entra lá e vê o deslocamento do carro em tempo real. Então a gente oferece isso para qualquer serviço nosso, né? É uma tecnologia única aí no mercado que efetivamente funciona. Tem algumas empresas tentando, mas ainda não no nível que a gente está. Então, hoje a gente tem esse serviço, a gente oferece serviço de forma gratuita. Isso respondendo a tua primeira pergunta, né? Então, os clientes acabam tendo acesso e isso muitas vezes é um diferencial para a gente. Outro diferencial que a gente oferece para os clientes, quando você tem uma malha aérea muito grande, sei lá, tem 100 pessoas chegando no aeroporto em voos distintos, a gente recebe normalmente essa malha aérea, eu subo isso para o nosso sistema e o nosso sistema faz uma identificação com o banco de dados de companhia aérea e devolve para mim dizendo, esses voos estão ok, eles existem.
Não, esse voo aqui tá errado. A frequência não é nesse dia, ou não é nesse horário, ou esse número de voo não existe. Então eu consigo voltar para o meu cliente e avisar: checa esse voo, porque senão eu vou deixar alguém a pé. Hoje, a maioria das empresas vão lá com esse voo, chega lá no painel e fala: puxa vida, não tem ninguém aqui. Então acaba perdendo a viagem, ou acaba perdendo o passageiro porque chegou em outro horário, depois do transfer. Então, isso é mais uma tecnologia a favor do cliente que a gente disponibiliza, né? E falando de motoristas hoje, cara, uma coisa muito simples. Hoje, quem trabalha com smartphone, né, você que está fazendo lives e tudo mais, já conhece bem o negócio. Então, qualquer motorista que hoje tem um smartphone, que está um pouco mais antenado em mídias e tudo mais, ele consegue trabalhar com qualquer tecnologia embarcada nesses veículos. É tudo treinamento, é tudo treinamento, entendeu? E eu acho que isso indifere a idade, se são pessoas mais novas, mais velhas, vai da pessoa querer, né? Tiver aberta É para verdade. aprender. Se tiver aberta para aprender, difícil não é, super simples, não tem mistério nenhum. Bacana, Ale. Manutenção, Ale. O que você pode falar aí sobre manutenção? Você que está aí, tanto os carros, tecnologias mais novas, tecnologias mais um pouquinho. A gente fala antiga assim, é até engraçado, né? Fala tecnologia antiga, mas você pega a tecnologia antiga, cara, é novo. Né? Quando a gente fala futuro, futuro o que seria? Os carros elétricos? Pois é, já está aí rodando, né? Então, Já, acho que já é. não é muito mais que futuro, né, Lê? Não, aqui no Brasil, se for falando de shift, né, frota de elétricos, pioneira no Brasil, falando de combustão, todos os veículos Euro 5, que é o que tem de mais moderno no Brasil. Na Europa já tem Euro 6, mas aqui só está no Euro 5 ainda, né? Vans toda biodiesel, vans toda 2021, as vans que nós temos lá, tem algumas vans mais antigas, mas estão à venda, enfim, veículos também, tudo 2020, etanol tal. Então, falando de modernidade, poluentes, a gente tem o que tem de mais moderno hoje no mercado. E falando de manutenção, aí a gente tem algo bastante interessante, porque tem muitas empresas hoje de menor porte, ou até de maior porte, e que fazem manutenção de forma internalizada. Ah, eu tenho um mecânico tal, funciona, funciona. Mas se você tem um acidente, você tem como provar para o cliente que você fez aquela manutenção, que você trocou aquela peça? Opa, caiu meu fone. Você tem, por exemplo, um sistema que você consiga provar que você fez essas a maioria das empresas não tem. Então, o que a gente fez? A gente fez um contrato com a Ticketlog, que é a maior empresa hoje nesse segmento de combustível, Muito bom. manutenção, controle de multas, é a maior hoje do mundo, inclusive, não só no Brasil, né, que é do grupo Red. A gente fez um contrato com eles, então a gente tem um contrato de manutenção dos veículos lá, preventivo, corretivo. Então, tudo em sistema. Eu tenho histórico de cada carro. Foi trocado, cada peça trocada, a garantia da peça, o que foi feito de mão de obra, em qual oficina foi feita, credenciada. A gente tem, por exemplo, o contrato de gestão de multas. Então, a gente consegue identificar antes mesmo da multa chegar, da indicação chegar, quem tomou a multa, em que sentido foi, etc e tal. A gente tem o controle de combustível também deles, né? Então, a gente tem a bomba de diesel interna na empresa, desculpa, mas também temos a parte de combustível dos carros menores, ou quando estão em viagem, também como voltar para o pátio para abastecer. Então, a gente usa esse contrato da Ticketlog também, e outros benefícios que eles também cuidam para a gente, mas focado em frota, esses três, né? Manutenção do veículo, preventivo e corretivo, com todo o laudo, com todo o plano de manutenção em sistema, o controle e gestão de multas e documentações. Então, não vem esse carro, não fica sem documento, não atrasa, não tem nenhum problema nesse sentido, né? É E o controle de combustível. importante. É. Muito importante. Hoje, por E a exemplo, gente tem também uma empresa, desculpa, a gente tem também uma empresa parceira que cuida das licenças, todas, não, das licenças Artesp, NTT, MTU, TA, tudo, inclusive que cuida de todas as emissões de AET, para a gente trafegar tranquilamente, autorizações de viagens e tudo mais. em cima do que você está falando aí sobre manutenções, né? A gente sabe que você falou, Ticketlog hoje, o processo deles de telemetria, eu acho que é a melhor, acho não, acho que com certeza é a melhor, né, que temos aqui no Brasil. Você, por exemplo, permite hoje a saber, que nem você falou, quanto você gastou de combustível, você lucrou com aquele carro,
combustível, igual você falou. E hoje, por exemplo, a gente vê que os profissionais ainda têm uma dificuldade para lidar com isso, né? E muitas vezes é o que a gente vem falando devagar, mostrando para os profissionais que muitas vezes a telemetria, o pessoal acha que é o dedo duro do motorista, e não é. Hoje, por exemplo, um profissional que sabe trabalhar com telemetria, né, que sabe conduzir o seu veículo usando telemetria, ele trabalha em qualquer empresa de São Paulo, né, Ale? E, como que você vê esse processo de telemetria? Você teve também essa dificuldade com os funcionários ou não? Ou foi mais fácil? Você poderia Olha, falar a respeito? é, a gente, através da Ticket Log, a gente tem o controle de médias, né? Não chega a ser uma telemetria, porque eles não têm um equipamento embarcado nos veículos, mas pela Certo. quilometragem, pelos abastecimentos, a gente acaba tendo um controle de média, né? Mas a gente tem um controle de telemetria nosso, que nós mesmos desenvolvemos, equipamentos próprios, software de gestão próprio, e que a gente integra com o nosso sistema. Então, a gente consegue acompanhar a produtividade do carro, velocidade, cerca, condução, tipo de condução. Isso, o pessoal pode pensar que é só para controle do motorista. Não é. Isso é para justamente quem tem uma frota maior conseguir entender qual que é a tocada melhor para aquele tipo de veículo, qual que é o tipo de trajeto que vale mais a pena fazer ou não, o que dá mais economia, gera mais economia, o que dá menos manutenção, né? Então você gera uma série de informações em cima da telemetria que você usa no seu dia a dia para tomada de decisões, né? Bacana. E o legal também, né, o Ale, que eu tive pesquisando aí, até mesmo porque eu conheço um pouco da Shift, a gente vê aí a Shift presente em muitos eventos, né? Tanto eventos pequenos quanto eventos grandes, né? Com a frota toda, e a gente vê os profissionais bem alinhados. Se você liga na empresa, você vê que as pessoas realmente são muito bem instruídas, muito bem educadas, né? Esse comportamento que você tem na empresa, como que você conseguiu chegar nesse treinamento dessas pessoas? Como que você é o seu diálogo com esses funcionários para você ter essa excelência no treinamento? Tanto dos profissionais que trabalham na rua, dos profissionais que trabalham dentro da empresa. Eu acho que o segredo nem está tanto no treinamento, sabia? O treinamento é uma parte do sucesso. Acho que talvez o maior desafio é o recrutamento, é você achar as pessoas certas para aquele serviço. A gente, como atende muito hotel, né, resorts aí Brasil afora, e principalmente os hotéis aqui 5, 6 estrelas de São Paulo, que a gente tem contrato com todos eles aí, o nível de exigência é muito alto. Assim como apólice de seguro, modelo de veículo, exigência de limpeza, uniforme. Então a gente acabou subindo a régua para todos os serviços. A gente aproveitou essa necessidade pontual de alguns clientes da hotelaria e trouxe isso para o dia a dia da Shift. Então a gente treina todo motorista da mesma forma que a gente treina o motorista que vai atender um passageiro de um hotel 5 estrelas, né? Então todo o carro está no padrão, com água, com Wi-Fi, né? A gente tem que atender esses clientes com frota própria, então por isso que a gente investe tanto em frota, hoje tem a maior frota de eventual aí do mercado. Então acho que é um conjunto de ações que faz com que a gente consiga entregar essa excelência. Recrutar o motorista correto, treinar o motorista correto, ele entender a demanda do cliente, a necessidade do cliente, tanto é que a maioria dos treinamentos de motoristas são feitos dentro dos hotéis e com a apresentação do RH do hotel junto, que eles mostram, né, essa preocupação no atendimento, na excelência do atendimento, eles levam para conhecer os apartamentos, levam para andar no hotel, entende que realmente o hóspede que está lá é um hóspede diferenciado e que ele está pagando caro por isso. Então ele quer realmente um serviço diferenciado. Então a gente tem essa preocupação de fazer esses treinamentos, inclusive dentro dos hotéis, para os motoristas, que é para eles poderem entender um pouquinho mais desse mundo e quando for fazer o atendimento, fazer de forma diferenciada. Muito bacana. Olha, ser empresário no Brasil, né? Qual é o ponto negativo? É fácil? A gente sabe que não é. Qual é o ponto negativo e qual é o ponto positivo de ser empresário hoje do transporte no Brasil? Tem algum ponto positivo, Carlão? Pra saber, viu? Olha, é muito difícil, né? Você ter uma empresa. Por outro lado, é muito bacana você poder empregar muitas pessoas, saber que indireta ou diretamente você está
ajudando com a economia do país, diretamente ajudando a colocar o pão de cada família em casa todos os dias. Então, tem esse lado positivo. O lado negativo é que, meu, e tem empresa, a questão é algo mais democrático do mundo, né? A gente fala que a gente tem o governo como sócio maior, que leva uma boa parte dos impostos, os funcionários, que leva outra parte, o banco, e aí lá no final sobe alguma coisa para a Exato. empresa se reinventar todo ano, investir e tudo mais, né? Mas é isso, tem muito ponto positivo. Eu acho que é isso, né? Você está ajudando a economia, empregando muita gente, ajudando algumas famílias, entregando um serviço de qualidade para o cliente, isso é com muito orgulho que a gente faz. Então, eu acho que tudo isso é muito positivo, mas é desafiante, né? É realmente difícil ter um negócio no Brasil com a carga tributária que a gente enfrenta, com toda a questão de estradas ruins, indústria de multa, questão trabalhista, que lamentavelmente tá mudando agora, né? Tá ficando um pouco mais coerente, mas ainda assim é um problema aqui no Brasil. Então é difícil, mas é gratificante. Ale, tem uma pergunta aqui para você. Estão perguntando aqui, ó, Carlos, a Shift atende em Bauru, São Paulo também? Agora moro aqui, tem frota aqui também. A Shift atende em tudo quanto é lugar, né, Alexandre? Mas melhor É, aí, a proprietário gente, falando aí. a gente atende em todo o país e em mais de 100 países mundo afora. Através de parceiros, né? Hoje, por exemplo, a gente é membro do NLA, que é o National Limousine Association, é uma associação americana de limo service. Então, a gente, através dessa rede de empresas filiadas no NLA, a gente consegue fazer atendimento no mundo todo, né? E hoje, nossa área internacional equivale a 15% do nosso faturamento, então a gente faz muita coisa fora. No Brasil também, a gente tem frota própria hoje, São Paulo e Campinas, mas a gente trabalha com vários parceiros, Brasil afora, tanto é que a nossa demanda de terceirização ainda é alta. Hoje, dentro de São Paulo, a gente atende 80% da nossa demanda com frota própria, 20% terceirizada, mas se a gente pegar isso no nível nacional, a gente terceiriza 60% dos serviços ainda, né? A gente faz uma média de 6 a 8 mil veículos por mês trabalhando. Então, se você pegar aí 60% disso, nós estamos falando aí de 4 mil veículos, 5 mil veículos em média terceirizados por mês. Então, tem uma demanda muito grande e por isso a gente consegue atender em todo o território nacional e no mundo todo. E legal, né, Alex? Você falou que hoje, por exemplo, hoje se um cliente falar, olha, eu quero um carro, preciso de um carro para daqui a pouco, ele vai entrar lá no site da Shift lá, e ele tem aí, em questão de minutos, já tem aí toda a burocracia resolvida, é isso? Mais do que isso, né? A gente tem um plantão que é 24 horas, a empresa não fecha, a gente tem vários turnos e quando a gente fala plantão, não é plantão no celular, não, é plantão físico mesmo. Na empresa, telefone fixo da Shift, nós temos plantão 24 horas, a gente tem equipe de atendimento das 8 da manhã às 23 horas, todos os dias, segunda a segunda, e fora desses horários dentro do plantão, né, que a gente tem uma equipe que é o CCO, que é o Centro de Controle Operacional, que são pessoas que fazem de tudo um pouco, inclusive atende essa demanda imediata, né? Além disso, você tem a reserva online no site da Shift, que você consegue reservar qualquer tipo de veículo em qualquer cidade brasileira. A gente só pede ali a antecedência de 4 horas para confirmar o serviço. Essa é a única exigência. Se eu Certo. quero reservar um carro para 15 minutos, eu não consigo, mas para daqui 4 horas eu consigo. Para o mês que vem eu consigo. Qualquer tipo de veículo. Isso de forma online no site, pagando com cartão de crédito assim, instantaneamente. Então, é bem tranquilo. Bem bacana. Ale, você tem algum evento aí que você já tenha participado, um evento que você fala assim, lógico, todos são importantes, né? Mas você tem aquele evento que você fala assim, poxa, esse evento aqui marcou um pouco a história da empresa. Tem algum assim que você pode falar para o Tem. pessoal aí? Falando, bom, falando de shift, tá? Vou falar de shift, nem vou entrar no contexto, porque muitos anos no mercado, já fiz muitos eventos bacanas, mas falando de shift, a gente fez Copa do Mundo, né? Aqui no Brasil. A gente acabou tendo alguns contratos, mas o mais importante que foi da Grey Line, né, que tinha a operação aqui no Brasil da Copa do Mundo, mas não tinha mão de obra especializada para isso, então a gente colocou quase 400 pessoas trabalhando na Copa do Mundo,
para fazer a parte de logística de planejamento terrestre, né? A gente teve contratos Bradesco, McDonald's, enfim, uma série de empresas. Isso foi um evento fantástico e que a gente entregou com muita tranquilidade e excelência. E tocha olímpica também, né? A gente atendeu alguns comitês, alguns clientes, comitê americano, alguns clientes mesmo finais, como o Bradesco, McDonald's, Panasonic, uma série de outros clientes. A gente fez o Tour da Tocha, nós somos a empresa que ganhou o Tour da Tocha, e aí nós colocamos veículos nossos e acabamos terceirizando com alguns parceiros também que acabaram trabalhando com a gente nesse sentido, mas o contrato era nosso. O Tour da Tocha foram 35 mil quilômetros rodados. Aí tem motorista que está assistindo aqui, ó, que pode dizer que teve lá participando. Ó, o Eric está aí, ele pode dizer que pode atestar o que eu estou dizendo. 35 mil quilômetros rodados, fazendo Tour da Tocha no Brasil todo, com uma tranquilidade imensa, vários carros rodando, e foi assim um evento que realmente marcou. Né? Quem vai lá na Shift, chega lá na recepção da empresa, já vê uma tocha lá que a gente ganhou, como símbolo de ter atendido, sido a empresa transportadora oficial da tocha no Brasil. Acho que esses dois eventos são eventos que marcaram bastante a história. Ale, hoje, aí quem quiser conhecer um pouquinho mais da Shift, quem quiser conhecer um pouquinho mais da frota da Shift, dos carros, do ônibus, como que faz para achar a Shift nas redes sociais? Shift_MC, Shift.mc, Insta e Face, Shift Imobiliários Corporativa, LinkedIn. Tem o site, shiftmc.com.br, também tem tudo lá, inclusive os links para as mídias sociais. Tem vídeo linkado lá com toda a nossa estrutura, funcionários, a estrutura interna, frota. Não é um vídeo muito atualizado, está com 2 anos, mas dali dá para tirar uma ideia boa de quem é, de como é a empresa, o tamanho, a quantidade de funcionários, quantidade de frota, modelos de veículos, enfim, sistemas. Esse vídeo resume bem tudo isso aí. Que bacana. Ale, eu vou deixar aquela perguntinha básica do final, você não vai ficar de fora. A gente queria saber quem é o Ale, esquece agora do trabalho, quem é o Ale pai, papai novo, né? Quem é o Ale papai novo? Verdade. E queria que você deixasse uma mensagem também para todas as mães aí que Dia das Mães, não sei se a sua ainda é presente. É presente, trabalha com a gente na Shift, inclusive. Tá brincando, cara? Olha isso. Ela é responsável por toda a área da cozinha lá, dos nossos almoços. Legal, está convidada a almoçar com a gente lá. A gente tem um refeitório nosso lá, que o pessoal almoça lá, e ela é super elogiada. Inclusive, se ela estiver assistindo, um beijo, mãe, te amo. Feliz Dia das Mães. Mas eu tô aí no final de semana de qualquer forma para dar um abraço. E, bom, eu sou um cara assim, relativamente tranquilo, sou determinado. Quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás até conseguir. Sou destemido, não tenho medo, encaro mesmo. Estou completando aí esse ano 46 anos. Tenho 2 filhos, uma menina que vai fazer 17, bem encaminhada já, um menino de 3 meses, lindo também. Estou no meu 2º casamento, tenho um hobby que é o paraquedismo, sou paraquedista desde 94, não estou saltando há algum tempo. Isso, né? E sou atleta de túnel também, túnel de vento, simulador de paraquedismo, e é isso. Gosto da área de transporte, gosto de veículos e amo o que eu faço, é isso. Que barato. Ale, eu queria mais uma vez aqui te agradecer, cara. Obrigado por você ter aceito aí o convite de participar um pouquinho com a gente, mostrar para o pessoal, né, o que é esse mercado, como que funciona, porque muitas pessoas acham que é um mercado fácil, mas não é. É um mercado aí que cuida aí, por exemplo, do evento, tem um bastidor muito grande, né? Desde quando você recebe as pessoas no aeroporto, até a hora de a pessoa ir embora, é preocupação da empresa, né? Tudo aconteça bem, que entregue o evento bem. Então, eu queria te agradecer, obrigado por ter aceito. Conta aqui com o grupo quando você precisar. E feliz Dia das Mães para sua esposa, para sua mamãe também. E deixar aqui o carinho de todo mundo que entrou aqui, deixou mensagem para você também. Obrigado. E a gente espera você num próximo bate-papo aí também.
Obrigado, Carol. Um prazer ter participado. Obrigado pelo convite. A gente sempre conta com você aí, quando possível. Como eu te falei, a gente vai falar de novo aí. Tem um treinamento que a gente está querendo que você nos ajude, né? Um treinamento online. Quero agradecer aí a presença, as mensagens de todo mundo. Desejar um bom Dia das Mães para todo mundo aí no final de semana. Para você também, Carlão, para tua esposa, para tua mãe, enfim, para toda a família. E que todos fiquem seguros em casa e que essa pandemia acabe logo para a gente Passe voltar a logo, fazer né? o que a gente mais gosta. Tá certo. Tá Ale, bom? obrigado. Fica com Deus aí. Obrigado, você também. Sucesso aí para você e para a empresa. Para todos nós. Um abraço. Até mais. Até, tchau, tchau. E é isso aí, pessoal. Olha que bacana. Como não podia ser diferente, né? Para vocês verem aí como funciona o mercado do transporte. É muito mais além do que você pensa aí, né? Às vezes a gente acha que uma empresa de transporte só trabalha em levando e trazendo. Não é. Né? Então você vê, tem toda a estrutura por trás. Vocês verem aí, quando a gente fala em tecnologia embarcada, vocês vê que está presente, né? Se vocês aí conhecem um pouco da empresa da Shift, você vê aí os carros com tecnologias altíssimas. Então, por isso que a gente fala para vocês, profissional, tem que procurar sempre aí, tá sempre antenado com tudo. Deixar um abraço aqui para o Eric, né? O Eric Oliveira aqui, que os vídeos que a gente está passando aí dos ônibus da Shift aí, ele que é o piloto, né? Eric, um grande abraço. Diga de passagem, um grande motorista, um grande profissional aí, onde você encontra aí com esse rapaz aí, meu, um cara sempre tem um sorriso no rosto. Deixar um abraço para todos. Obrigado, pessoal, que acompanhou. Não percam, amanhã, às 6 horas da tarde, às 18 horas, vamos estar conversando com o Jaime, que é repórter aí do Pé na Estrada. Também vai ser outro bate-papo bem bacana. Tá bom, pessoal? Obrigado aí a todos que entraram. Conta com a gente vai estar sempre nessa maratona de live, fazendo perguntas, conhecendo um pouquinho da frota, conhecendo um pouquinho do que as pessoas pensam, do que vários profissionais, você vê que a gente está conversando com profissionais aí que atuam no Brasil, que atuam fora do Brasil, né? Então, para vocês que querem conhecer um pouquinho mais da empresa da Shift, só ir lá, Shift Mobilidade Corporativa, se acha nas redes sociais, acompanha lá um pouquinho do trabalho deles. Agradeço demais ao Alexandre, ele também está deixando aqui um abraço para todos que interagiu. Então, fica aí um grande abraço para todos e até amanhã. Amanhã, 6 horas, a gente volta. 6 horas não, né, gente? 18 horas. Às 18 horas a gente volta com outro bate-papo bem bacana, que é com o Jaime, repórter do Pé na Estrada. Olha, vai ser um bate-papo também bem bacana, né? Falando um pouquinho aí da história dele, como começou aí no setor dos caminhões. Ele também está presente nos ônibus, hein? Beleza, pessoal? Deixa eu ler um pouquinho dos comentários aqui, antes da gente encerrar. Tem um tempo aqui ainda. O Alexandre Rodrigues está falando: alô, Carlão, quando teremos a participação de um empresário da área de logística, frotista de carreta? Opa! Podemos conversar. Podemos conversar. Obrigado pela dica, Alexandre. A gente está aí procurando, sim. A gente está aí tentando pegar todos os segmentos aí, né? Até se você conseguir nos ajudar, né? Fica aqui o meu contato para você. Vou até deixar aqui, ó, o meu WhatsApp. Deixa eu ver se eu pus certo aqui. Não. Falta mais um. Tá aqui meu WhatsApp aqui, o Alexandre. Depois se você puder me chamar e dar uma dica pra gente aí, a gente aceita sim. Beleza, pessoal? Deixa eu ler mais um pouquinho de comentários aqui. A gente leu algumas coisas aqui, vamos ver. O Marcos Lange também falou: Alexandre é um cara sensacional, parabéns. Deixa eu ver aqui mais. O Eric escreveu aqui, ó: sensacional essa experiência, emocionante ter feito parte desse evento profissional, pessoal e familiar. Meu filho fez muitas entrevistas na escola falando sobre a tocha. Olha que bacana, hein, Eric? Não tem coisa melhor, né, cara? Você ser inspiração para os filhos, então nem se fala, né? A DH Trans escreveu aqui, ó: todos os da Shift são ótimos profissionais, mas o Eric é um profissional acima da média. Parabéns. Olha, o grande Eric aí recebendo bastante aí elogios. A Martinha escreveu aqui: é o orgulho de quando a gente vê um ônibus da Shift rodando na rua. Bem bonito, cara. Você vê que realmente é um ônibus presente, né? Um ônibus bonito.
Você vê que começa pela identidade visual, você vê que realmente é bacana, é gostoso, lindo, bonito de você ver. Né? Beleza, pessoal? Então, deixa eu deixar aqui um grande abraço para vocês todos aí. Daniel, obrigado aí mais uma vez com a gente na live. Então, amanhã, se vocês puderem acompanhar, pessoal, traga os amigos aqui para acompanhar. Grupo Drivers, facinho no Instagram. Grupo.drivers, muito fácil. Tem no Facebook também. No Facebook nós temos o grupo, que é o grupo Drivers, né? Tem as nossas redes sociais. Tem um vídeo que a gente fez bem bacana hoje. Tá lá no meu canal do YouTube. Para quem quer entender um pouquinho mais sobre o rodízio que começa aí segunda-feira. Então, eu acabei de colocar aqui, ó, né? Só você entrar lá no vídeo, lá no YouTube, vocês vão ver como que funciona aí o rodízio, para quem ainda tem dúvidas aí como vai funcionar o rodízio. Beleza, pessoal? Um grande abraço. A gente volta amanhã às 18 horas, 6 horas da tarde. Nós vamos conversar aqui, ó, com o Jaime, repórter aí, tem um canal no YouTube, é repórter aí do programa Pé na Estrada, tem umas matérias muito bacanas. Você entra no canal dele, é impossível de você não assistir o vídeo até o final, né? Desde mostrando os bastidores, né? Ele teve aí com um vídeo bem bacana que eu coloquei aí no grupo, pessoal, que é um vídeo falando, conversando com o motorista do biarticulado. Olha só que vídeo bacana. Beleza, pessoal? Amanhã a gente vai estar conversando com eles aqui. Tem pergunta aí para ele? Pode mandar pergunta que a gente vai estar lendo no ar aqui. Beleza? Grande abraço. Obrigado mais uma vez, pessoal, pela audiência, por todos aqui que estão nessa maratona de live com a gente. Um grande abraço. Até amanhã.